Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Renan do canal TechFresh. No vídeo de hoje nós vamos voltar a dar uma olhada naquela placa que eu comprei em meados de novembro. É uma RX 580 de 2048 SP da marca JXZ, que é a X11. Eu não sei falar direito, mas tudo bem. Se vocês quiserem ver mais detalhes de quando eu comprei, de quando chegou, eu vou deixar aqui no izinho o vídeo de unboxing e primeiros testes dessa placa. Relembrando um pouquinho dela, pessoal, então ela não tem heat pipes, né? Então, com isso, os chineses eles fizeram um projeto um pouco mais simples, né? E eles também caparam um tanto o clock dela, o memory clock, quanto o GPU clock. Se vocês forem ver, quando a gente for ligar aqui o Windows, nós vamos verificar que os clocks são menores, tanto da memória quanto da GPU. Justamente, eu acho, para a placa não esquentar tanto, né? Eles fizeram isso. Mas hoje a gente vai fazer um procedimento aqui, que seria, na verdade, dois procedimentos, que seria: nós vamos fazer uma espécie de overclock nela, que na verdade a gente vai tentar deixar ela próxima aos modelos de referência da AMD, tanto no memory clock quanto no GPU clock. Então nós vamos aumentar ambos, a frequência de ambos, e nós vamos ver na prática se esse aumento se traduz em melhor performance, beleza galera? Então bora lá, eu vou colocar ele aqui na nossa bancada. Vou usar aqui um i9 ou os 900H de engenharia, aquele kit interposer, duas memórias da Jazer de 16 GB, totalizando 32 GB de memória RAM, é uma fonte da EVGA 650 watts PFC ativo, e aqui nós temos um SSD da NetApp 128 GB, e aqui estão os meus SSDs com os jogos, beleza? Então bora lá, eu vou colocar lá na bancada e a gente vai partir aqui pro Windows para dar uma olhada nela, beleza galera? Bom pessoal, já estamos aqui então com o Windows ligado, a placa já está instalada, estamos aqui com o GPU-Z na tela. Mas antes da gente começar a falar aqui das especificações da placa, pessoal, não esqueça de deixar o like, seguir aqui o nosso canal, nós estamos em busca aí dos 1000 inscritos para obter uma monetização aqui no canal. Então isso vai ajudar muito para a gente continuar a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Beleza galera? Então deixa aí o seu like, se inscreva no canal e tamo junto, beleza? Além disso, tem o grupo lá de promoções, que todos os dias eu posto as melhores promoções, a maioria são do AliExpress, mas tem coisa da Shopee, do Amazon, Magalu, tudo que tiver mais barato, com certeza vocês vão encontrar lá. Então eu vou deixar aqui no QR Code ao lado, aqui do lado superior da tela, no comentário fixado, e também na descrição desse vídeo o link do grupo de promoções, beleza galera? Então vamos aqui nas especificações da placa. Então nós temos aqui uma RX 580 de 2048 SP, é o GPU Elesmer, tecnologia 14 nanômetros, 32 hops, 128 TMUs, 2048 Stream Processors, 256 bits de banda, 8 GB de memória. E aí que a gente chega aqui na parte mais polêmica, digamos assim. Nós temos aqui uma placa com GPU clock de 1206 MHz e com memory clock de 1500 MHz. Lembrando que eu estou aqui com a última versão aqui do software da AMD, que é o AMD Adrenalin de 20 de abril. Bom galera, se vocês forem notar aqui, a gente der um lookup, ele vai trazer as especificações dessa placa. Então todas as outras especificações vocês vão ver aí, depois vocês podem pausar e comparar, elas batem. Porém, no clock vocês vão notar aqui que tem duas coisas, que seria o push clock, que seria o clock máximo, que ela atinge de 1284, enquanto aqui está 1206, e o memory clock, que é a maior diferença aqui. Nós temos 1500 de memory clock contra 1750 da especificação
da placa, né? Que aqui no caso é um modelo de referência, né? Então não tem marca aqui, né? Então tá vendo? É o modelo de referência da AMD. Se a gente for ver aqui, ó, galera, essa placa, ela é exatamente igual, repito, a RX 560 XT da marca Elsa. Se a gente colocar lado a lado aqui, eu peguei do vídeo do Skander as especificações da RX 560 XT, que ele fez unboxing e review lá no canal dele. Se vocês forem colocar aqui lado a lado e comparar ponto por ponto, vocês vão ver que é exatamente igual. Inclusive eu coloquei a BIOS da RX 560 XT nessa placa aqui, minha, 580 de 2048 SP, e ela rodou sem problemas. A questão é que provavelmente os chineses tiveram muitas reclamações que se tratava de uma placa capada. O que eles fizeram? Fizeram um outro projeto, né? Na verdade renomearam o projeto para 560 XT, entregando uma placa teoricamente mais fraca, né? Nominalmente mais fraca, mas um produto um pouco melhor, porque a RX 560 XT original ela tem 1740 stream processor, alguma coisa assim, enquanto essa tem 2048. Então eles decidiram reposicionar, digamos assim, o produto deles, mas estamos diante da mesma placa. Então tudo que eu fizer aqui, né, como é o mesmo projeto, sem heat pipes, né, da RX 560 XT da Elsa, assim como esse, eu acredito que dê para replicar todos esses ajustes que a gente vai fazer aqui. Então, galera, basicamente é o seguinte, nós vamos primeiro fazer os testes dos jogos do jeito que está aqui com a BIOS em estoque, digamos assim. E vamos fazer um comparativo e também mostrar como que eu fiz os ajustes, né, passo a passo ali no software da AMD para chegar no melhor profile possível aqui para essa placa e colocar lado a lado o jogo, por exemplo, o jogo em estoque e o jogo com overclock, digamos assim. Então, bora lá para os testes. Eu vou primeiro mostrar para vocês como que faz o ajuste no software da AMD. Em seguida, eu vou colocar o comparativo dos jogos aqui em estoque e com overclock, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, já estamos aqui com o software da AMD Adrenalina aberto. Antes da gente fazer os procedimentos aqui, fique bem claro que é por conta e risco de vocês. Tem certos riscos esse processo aqui, mesmo que mínimos. Então, pode começar a dar artefato na tela e tudo mais. Então, o que vocês devem fazer é simplesmente, se não deu certo, tem que ir tentando. Eu vou explicando aqui mais pra frente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir na aba Desempenho, tá? Na parte aqui, ajustando, você tem aqui a parte do padrão, tá? Então, a parte do padrão é o estoque, é o que a gente está usando agora aqui e o que a gente vai fazer os testes nos games. O primeiro teste é em estoque e o segundo teste com a placa já tunada. Então, nós vamos aqui em ajuste manual, personalizado, tá? Vocês vão ver aqui que abriu várias opções aqui. Então, eu vou fazer algumas explicações aqui. Então, aqui a primeira coisa que vocês vão fazer é vocês vão mudar isso daqui. Então, vocês vão habilitar aqui ajuste GPU, controle avançado e controle de tensão. Então, nessa primeira sessão, eu coloquei o que deu certo para mim, tá, pessoal? Mas vocês têm que testar aí e ir aumentando aos poucos. Eu sugiro vocês aumentarem aqui para 1244. Caso dê certo para vocês, fique tranquilo e tal, pode aumentar aqui para 1284, tá? E se vocês conseguirem também ficar bem tranquilos, tenta aí até 1300, beleza? Então aqui nesses clocks eu mexeria apenas nos dois últimos. Se eu não me engano, eu coloquei 1206 nesse daqui segundo e 1300 no último aqui, tá? Outra coisa muito importante aqui, pessoal, parte de tensão. Isso daqui é muito complicado, porque se ela não tiver a tensão correta para alimentar aqui os clocks, ela pode simplesmente desligar, né? Então, aqui eu sugiro baixar de 25 e 25, tá?
Eu cheguei aqui no máximo de 1000 milivolts, tá? A gente vai depois carregar aqui o perfil completo. Ajuste de VRAM. Ajuste de VRAM. Aí lembrando, só aqui na tensão, se você ajustou esse daqui 1000, você tem que ir ajustando aqui, por exemplo, 990, 980, tudo mais. Então, sempre aqui o penúltimo vai ter que ser menor, o antepenúltimo vai ter que ser uma tensão menor, assim por diante, até chegar no primeiro, que aqui no caso é travado. Parte de ajuste de VRAM, que é a memória. O que a gente vai fazer basicamente é ativar aqui o controle de ajuste de VRAM, ativar a parte da tensão. Eu vou colocar aqui na tensão 1000 milivolts, para mim deu certo. Vocês podem tentar deixar aí os 900 milivolts e aqui vocês vão colocar 1750, tá? Então aqui vocês vão deixar com 1750 e 1000 milivolts. Somente essa coluna aqui que vocês vão ajustar. Agora, curva de fãs. Então aqui vocês vão ver o seguinte. E a curva de fãs padrão aqui, a gente vai ativar aqui o ajuste de ventilador, controle avançado, e aí vai aparecer um gráfico. Vocês conseguem ajustar por aqui, né? Puxando os pontinhos, ou por aqui que é mais fácil. Vocês vão poder verificar aqui que o máximo que ele tem aqui, isso daqui é a velocidade do ventilador, é a rotação dos fãs, 56%, 54% e tudo mais. O que a gente fez basicamente aqui é aumentar o controle de fãs. Então, vocês podem verificar aí qual que seria a melhor curva de fãs no caso de vocês. Como é um projeto que a gente está vendo especificamente, que é a X560 XT da ELSA e essa é a X580, ambas são sem heat pipes, então aqui o que ficou bom para mim é colocar as duas aqui em 70% e depois ajustei, que se eu não me engano em 65, 45 e 30, depois a gente vê certinho, mas aqui eu fui ajustando e os dois últimos aqui eu coloquei como 70. Então o que acontece, pessoal? Então aqui, ó, dos 63 graus até os 76, ele vai subindo aqui a curva de fãs, né, gradativamente. Então, se a sua placa chegar a 65 graus, ela vai estar entre os 65 e 70% de rotação, entendeu? Aqui o nível acústico eu não mexo, tá? Então lembrando, a sua fã vai fazer um pouco mais de barulho, é normal. E aqui, pessoal, no último ajuste de potência, eu libero tudo que tem de energia na placa. Então, aqui o limite é 50% a mais. Então, para mim deu certo. Eu liberei, então, mais de 50%. Então, se eu não me engano, ela consome aí 120 watts, ela vai consumir 150 watts. Se eu não me engano, é isso. Então, basicamente é isso. Muito importante nesse caso aqui é verificar se a sua fonte de alimentação aguenta. Então, por exemplo, lembra daquela Seasonic de 300 watts? Tem que verificar certinho se o seu setup está dimensionado para ela aguentar isso daqui. Porque aqui nós estamos aumentando o consumo da placa também. Então, galera, muito cuidado. Eu tô aqui com uma fonte de bancada de 650 watts, então ela aguenta tranquilamente. Então, só tem que ver essa questão, se realmente vai aguentar ou não. O que vai acontecer no máximo o seu computador vai desligar, não vai queimar, tá bom? É uma fonte de qualidade da Seasonic, eu já expliquei, vou deixar até no vídeo aqui em um card para vocês verem depois que eu testei a Seasonic com esse setup, né? Na verdade com o setup do Xeon, utilizando uma X580 de 2040 SP. Aqui então, depois que você fizer todos os ajustes aqui, achar o melhor perfil no caso da sua placa, cada placa pode ter um comportamento diferente, isso é normal, mesmo com o mesmo projeto, sem heat pipe e tudo mais. Aí você vem aqui em aplicar mudanças e ele já vai assumir esse perfil aqui. Então, galera, se porventura vocês resetarem o Windows e tudo mais, e vocês quiserem ter esse perfil gravado, vocês vêm aqui, ó, em exportar profile. Aí vocês colocam aqui, escolhem um diretório e colocam aqui, ó, teste, exportar perfil.
E aí vocês guardam em algum lugar aí, manda no e-mail de vocês, no pendrive, guarda esse perfil para vocês. Eu vou carregar aqui o meu perfil, que eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e esse perfil tunado aqui, ó, da BIOS em estoque. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou o meu. Então aqui, ó, é o GPU, eu coloquei o máximo de clock de 1300, o estado 6 1206, e aí a tensão eu diminuí lá de 1150 para 1000 mV, 990, 980, e aí segui a curva aqui dos milivolts. 1750 em ajuste de VRAM, e eu usei uma tensão de 1000 mV aqui. A original é 900. E o controle de fãs, como mostrei para vocês, ó, nos dois últimos estágios aqui, eu usei 70%. No estágio de 63 graus, quando ela bater 63 graus, 66% de rotação nos fãs. Aqui 50 graus, 53, 45, quando tiver 30 graus. Limite de acústica, 910, e aqui eu liberei toda a energia. Então, toda vez que vocês quiserem carregar um perfil já criado, que nem o meu aqui, se vocês quiserem baixar o meu e tentar direto, vocês vão aqui em Port Profile, vocês vão achar o arquivo onde vocês salvaram, por exemplo, aqui é o perfil tunado, abrir. Ele vai dar aqui, que vai substituir o perfil, e tá aplicado. Se a gente for lá no GPU-Z, ele vai estar aqui aplicado. Beleza? Então aqui, ó, tá aplicado, tá vendo? 1300 de GPU Clock e de Memory Clock 1750. Bom, galera, agora nós vamos fazer aquele teste comparativo, o do antes e o depois, para ver quanto que a gente ganha de FPS, qual que é o comportamento da nossa placa depois desses ajustes de curva, de liberação de power limit e tudo mais, beleza? Então, bora lá. No jogo Shadow of the Tomb Raider, na resolução 1080p e preset no alto, tivemos uma média de 55 FPS no cenário com a GPU em estoque e uma média de 60 FPS com a GPU em overclock, representando um ganho de 10%. Também pudemos observar que mesmo com undervolt, a GPU ainda apresentou uma temperatura de cerca de 5 graus mais alta, e isso se deve à liberação do power limit. Além disso, no cenário da GPU em overclock, conseguimos manter o GPU clock da placa em 1300 MHz cravados, o que não acontece no cenário em estoque, no qual a GPU sequer atinge os 1206 MHz clock padrão. Já no jogo Cyberpunk 2077, com a resolução 1080p e preset baixo com FSR no modo balanceado, tivemos uma média de 62 FPS com a GPU em estoque e 67 FPS de média com a GPU em overclock, representando um ganho de 8%. Curiosamente, no Cyberpunk 2077 não tivemos diferenças consideráveis na temperatura da GPU. No entanto, a diferença do comportamento do clock foi semelhante à que vimos no Shadow of the Tomb Raider. No cenário em estoque, a GPU não chegou a alcançar o clock máximo, e já no cenário em overclock, ela permaneceu o tempo todo com o clock cravado em 1300 MHz. Bom, galera, vimos que os nossos ajustes trouxeram de fato mais desempenho para a nossa RX 580 baratinha, e também verificamos que mesmo com undervolt, tivemos um aumento na temperatura, que na minha opinião não é tão preocupante. E aí, pessoal? Vocês acham que vale a pena fazer esses ajustes para ganhar mais desempenho ou acham muito arriscado? Diz aqui para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e seguir o nosso canal para ajudar a bater a meta dos 1000 inscritos. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu e fui!